quero fazer uma pergunta para você. Como anda a sua visão? Visão, vista, olhos. Como é que anda? Vou confessar para você que a minha visão já está um pouco fraca, né? Eu preciso voltar ao oftalmologista, o famoso oculista, né? Antigamente nós usávamos essa expressão oculista, né? Porque já o grau parece que não está batendo. Quando você vai ler as palavras já começam a ficar embaralhadas, né? Então tudo isso acontece porque a gente precisa fazer um novo exame. Então há uma recomendação de nós fazermos este exame anualmente, né? Para que realmente você troque, né, as lentes, né, para que você possa enxergar bem. Interessante que quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei que eu reprovei a 3ª série, irmão Áurea. Eu repeti a 3ª série. E interessante que eu fiquei muito entristecido, porque entrou aquelas divisões, onde entrou mais de 2 números lá naquela coisinha lá, e eu encontrei muita dificuldade de dividir, né, de fazer aquelas multiplicações doidas lá. E interessante que quando eu comecei a fazer a 3ª série novamente, foi com uma japonesa chamada Toshiko, né? E interessante que essa professora, né, eu já estava fazendo a 2ª vez a 3ª série, ela percebeu que eu ficava olhando para a lousa, né? E eu ficava fechando os olhos. Olha que coisa interessante, para enxergar, nós fechamos os olhos. Já fez isso? Né? Para forçar assim, você fecha os olhos ficam bem pequenininhos para que você possa enxergar melhor. E essa professora percebeu que a grande dificuldade que eu tinha de aprendizagem era porque eu não enxergava bem. Não é porque eu era bagunceiro, viu? Fora a bagunça, né? O problema era da visão. Então ela conversou com a coordenadora, né? Chamaram os meus responsáveis, e minha avó foi até lá, e eu fui até o oculista, né, o oftalmologista, foi feito o exame, e a minha avó comprou o óculos mais horroroso que existia na face da terra, né, família quebrada, dinheiro pouco, eu creio que ela, né, tirou das suas economias, fez um óculos horroroso. Eu tinha raiva daquele óculos, era um óculos muito feio. O mais interessante é que, quando eu passei a utilizar aqueles óculos, né, a minha visão ela melhorou e melhorou muito, e eu passei, né, a 3ª série, passei para a 4ª. Aí na 7ª eu reprovei, não foi por visão não, foi por bagunça mesmo e por preguiça mesmo, tá certo? Mas a visão é de suma importância para a nossa vida. Nesse momento no qual nós estamos vivendo, nós precisamos fazer essa reflexão. Como anda a nossa visão? Qual é a direção que os seus olhos estão olhando? O que você está vendo, né, neste final do ano de 2020? Interessante que quando Jesus ele está pertinho de finalizar o grande sermão da montanha, se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 22, nós vamos ver a preocupação de Jesus, dizendo: olha, vocês precisam tomar muito cuidado com a visão espiritual de vocês. Vocês estão inseridos num contexto, né, perverso, vocês estão inseridos num contexto de sociedade, né, no qual vocês precisam dar um bom testemunho, e é de suma importância que a visão espiritual de vocês seja uma boa visão. E ele escreve no verso 22 e no verso 23 as seguintes palavras: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grande trevas vocês estão. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito possa falar profundamente ao nosso coração nessa noite. Aquilo que o Senhor deseja, ó Deus, falar com a gente. Pois nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, existia uma grande preocupação de Jesus, no final do Sermão da Montanha, né, chamar a atenção dos discípulos a respeito da sua visão e a respeito da responsabilidade que nós temos. A responsabilidade que nós temos como discípulos de realmente vivermos uma vida digna de discípulos. E interessante que ele vai chamar a atenção deles dizendo: olha, a visão de vocês, ou seja, os olhos, são os faróis do seu corpo.
Ou seja, o que Jesus estava tentando trazer para os seus discípulos, dizendo, olha, a visão, o ver, é de suma importância. Ou seja, ela vai caracterizar o seu sucesso ou o seu fracasso. Ou seja, a visão realmente, ou os olhos, são os faróis do nosso quê? Do nosso corpo. Ou seja, nós precisamos, da mesma forma que regularmente nós vamos até o oftalmologista, né? Fazemos todos aqueles exames, realmente nós precisamos fazer uma reflexão a respeito como anda a nossa visão, qual é a direção que os nossos olhos têm tomado. Interessante que se nós fizéssemos, meus amados irmãos, uma análise na Bíblia, nós passaríamos hoje, hoje não, né? A noite inteira falando a respeito de pessoas, né, que tiveram problemas referente à visão, sobre a direção no qual eles estavam olhando. Começar do Gênesis, os nossos primeiros pais. Qual foi o grande problema de Eva, que levou Eva e Adão pecarem? Eles viram que a árvore do fruto do bem e do mal era o quê? Era boa aos olhos, visão. Eles viram, eles olharam. Então, tudo aquilo que Deus havia chamado a atenção deles, a respeito, olha, de todos os frutos que vocês estão vendo aqui no jardim, todos esses você pode comer, mas este fruto aqui você não pode, pois Eva viu que aquele fruto era o quê? Era um fruto que era bom aos olhos, visão. Olhou para a direção o quê? Olhou para a direção errada. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, para a direção errada, nós tomamos o quê? Ou nós agimos, ou nós temos impressões o quê? Precipitadas. Lembra de Ana, alma atribulada, foi ao templo orar para que Deus desse um filho a ela. Ali naquele tempo existia o quê? Existia um sacerdote. E aquele sacerdote, né, quando viu os lábios de Ana se mexerem, achou, né, ele viu que os lábios de Ana se mexiam, ao ponto dele ter uma impressão que ele teve uma impressão precipitada, dizendo, olha, aquela mulher está cheia de moço, ou seja, aquela mulher está bêbada, bebeu demais. Olha o que acontece, meus amados irmãos, quando nós temos o quê? Quando nós temos uma visão errada, olhamos para a direção errada. Mas interessante que quando nós olhamos para a direção certa, não é? Com a experiência de Isaías, nós temos reconhecimento dos nossos o quê? Dos nossos pecados, ou seja, o olhar também desnuda a nossa alma. Lá no livro de Isaías, no capítulo 6, no verso 5, Isaías tem uma experiência, Isaías é o único que coloca a experiência do seu chamado um pouco mais para frente. No capítulo 1, ele começa a descrever qual era a situação do povo, qual era a situação, né, do povo de Deus, como eles estavam cultuando, como eles estavam celebrando. E no capítulo 6, Isaías ele é chamado, tem uma experiência marcante com o Senhor, ao ponto de ele dizer, olha, os meus olhos viram o quê? Os meus olhos viram o rei. E ele pôde reconhecer que habitava num lugar onde as pessoas tinham lábios impuros, e os seus lábios o quê? Os seus lábios também eram lábios impuros. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos, não é? Quando nós temos um olhar na direção certa, não é? Este olhar, no que diz respeito a Isaías, a nossa alma, ela é o quê? A nossa alma, ela é desnuda. Nós reconhecemos aonde nós estamos, a nossa situação, e reconhecemos o nosso pecado. Mas interessante, meus irmãos, voltando, né, não está em ordem cronológica. Muitas vezes nós olhamos, né, para alguns lugares ou para algumas direções que realmente fazem com que a gente paralise o quê? Paralise a nossa vida, o nosso caminhar. Olhou para trás, se deu mal, virou uma estátua de sal. Nem o nome dessa criatura nós temos. A mulher de Ló, em vez de olhar para aquilo que Deus estava fazendo, não é? Trazendo direção, olha, você deve ir para lá, sai daí, vai ocorrer a destruição. Não sei se por saudade, já saiu às pressas para uma viagem, o tanto de coisa que você esquece. Já organizando tudo a gente esquece, não é? Agora quando a gente vem para a igreja, ou quando a gente sai agora com criança pequena, uma experiência totalmente nova, a gente já tinha esquecido de tudo. Aí a gente fica, né, fazendo um checklist. Ó, trouxe isso, está levando aquilo, tem roupa, tem fralda, mamadeira, álcool,
brinquedinho, e assim vai. Faz um cheque, às vezes a gente chega aqui, outro dia chegou, cadê a peta da Esther? Esquecemos, ficou lá. Provavelmente esse foi o sentimento da mulher de Ló, por isso que ela olhou para trás. Possivelmente ela tinha vivido algumas experiências boas naquele lugar. Possivelmente aquele lugar trouxe um pouco de saudade. Possivelmente o pecado que estava permeando o seu coração, né, a saudade de Sodoma, de Gomorra, né, fez com que ela olhasse para trás. Então muitas vezes nós olhamos ou estamos olhando para direções erradas, e essas direções têm feito com que a nossa vida se torne o quê? Se torne uma vida paralisada. Tudo isso por quê? Não estamos olhando para a direção certa, não estamos olhando para a direção correta. Neste momento de pandemia no qual nós estamos vivendo, para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Você está animado? São Paulo já começou a chegar, né, as vacinas e o suplemento para poder fazer as vacinas. Chegou já um lote. Nossa, que bom. Mas em Goiás a gente não sabe o que vai ser. Quando vai chegar? Para onde você está olhando nesse momento de pandemia? Quando você liga a televisão, você não visualiza nada de bom. Se nós não olharmos para a cruz, nós temos alguns posicionamentos como discípulos de Jesus, né? de fazermos escolhas, de postarmos algumas coisas, de falarmos algumas coisas que não diz respeito o quê? Que não diz respeito àquilo que nós cremos que é Jesus. Recentemente, né, nós ficamos envergonhados por postagens de crentes em Jesus, falando daquela situação que ocorreu lá no sul. Tem que quebrar mesmo, tem que entrar, o Carrefour é culpado, isso, aquilo. Não pode falar, né, meu pastor? Não pode falar, né, mas já falei. A sua postura de clamar por misericórdia. Como igreja, nós deveríamos estar lá na porta para apaziguarmos aquilo lá. Mas se nós não tomarmos cuidado, a nossa visão vai atrapalhar a nossa atitude e a nossa ação como discípulo de Jesus, e não faremos o quê? E não faremos diferença nenhuma, estaremos todos dentro de um mesmo quê? Todos dentro de um mesmo balaio, igualzinhos ao mundo. Por isso que Jesus chama a atenção dos seus discípulos: tomem cuidado. As luzes e as trevas, olha, elas andam pertinho. Então tomem cuidado, porque os olhos são os faróis da alma de vocês. Precisamos, meus amados irmãos, tomarmos muito cuidado a respeito qual tem sido o nosso posicionamento, para onde nós estamos olhando, qual tem sido a direção dos nossos o quê? Dos nossos olhares. Mas interessante que há um outro texto que chama bastante a minha atenção, é o servo de Eliseu. Lembra daquela história? Eliseu fala assim: meu filho, vai lá fora e vê o que está acontecendo. Quando o jovem aprendiz sai e ele vê o quê? Vê o grande exército inimigo. Ele chega desanimado e diz: Eliseu, o trem está feio. Você não sabe o que eu vi lá, o exército está pertinho de chegar. Aí o profeta Eliseu ora dizendo: Senhor, abra os olhos dele para que ele possa ver a manifestação do Senhor. Visão. Eu creio, meus amados irmãos, que para nós vivermos ou termos uma caminhada de segurança nesse momento que nós estamos vivendo, você vai precisar, meu querido, alinhar o seu olhar, a sua visão para a direção correta. Olhar para aquilo que a palavra do Senhor realmente nos coloca como um norte para nós termos uma vida de qualidade, de vida cristã neste mundo, apesar da situação no qual nós estamos vivendo. Mas para que isso aconteça, meus amados irmãos, nós precisaremos de alguma postura. A primeira delas, guarde aí na tábua do seu coração, como nosso pastor está dizendo, que o seu coração seja uma terra boa. Diga aí, que o meu coração seja uma terra boa. Amém. Que essa semente que será lançada possa encontrar e germinar na sua vida.
Meus amados irmãos, muitos crentes em Jesus têm tido um olhar somente para a situação, a visão dele é muito periférica, uma visão que realmente não tem a capacidade de olhar por aquilo que Deus já fez na sua vida, por aquilo que Deus é na sua vida. Então, para que você viva, para que você ande em segurança, primeira coisa, olhe para trás com gratidão. Qual tem sido o sentimento que tem pairado no seu coração neste ano de 2020? Hoje pela manhã nós tivemos o nosso culto infantil, foi 10, foi muito bom. E no final do nosso culto, né, no fechamento, né, a Lilica pediu ou franqueou a palavra para as crianças testemunharem do que eles viveram nessa quarentena. Uma criança, não sei se foi a primeira, não sei qual foi a vez dele, né? Mas ele correu e levantou a mão, né? Levantou a mãozinha, ele estava bem aqui na frente, ele veio aqui, olha, eu quero agradecer porque a minha mãe está em casa. Foi, Samuel? Eu quero agradecer porque agora a minha mãe está em casa. Aí a Lilica, ela está te ajudando a fazer a tarefa? Tá. Ela é brava? É, muito brava. Né? E muito brava, né, Samuel? Né? Às vezes até vontade, quando ela puxa um pouco de orelha, eu que volte às aulas, né, Samuel? Não, né? Gratidão. Então que neste ano de 2020, para que você viva, não é? Para que você ande, tenha uma caminhada de segurança, olhe para trás com gratidão. Olha o que nos diz Colossenses 2, verso 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo de abrirmos a porta do nosso templo novamente, para celebrarmos a Jesus como comunidade. Você tem o seu aí próximos de você. Daquilo que nós experimentamos, né? Muitos irmãos alcançaram promoções no seu trabalho, você está vivo, você está com saúde. Gratidão, olhe para trás com gratidão, não olhe para trás e diz, olha, eu deixei de realizar isso, eu podia ter feito isso. Meu querido, se você continuar vivendo dessa forma, sinto muito, você não vai conseguir viver bem, porque a sua visão não tem sido uma visão de gratidão. Grato a Deus por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus já fez. Este ano foi um ano atípico? Foi. Foi um ano diferentão? Foi. Nós tínhamos tantos sonhos, nós queríamos realizar tantas coisas neste ano de 2020. Mas isso não deixou, meus amados irmãos, de fazer, isso não fez com que a gente deixasse de realizar aquilo que nós temos entendido, que é a missão da igreja. Porque o negócio de Deus é o quê? É gente. Se o negócio de Deus é a gente, nós conseguimos, meus amados irmãos, realizarmos, mesmo que a gente queria realizar muito mais, mas nós realizamos, nós abençoamos muitas vidas através do quê? Através de distribuição de cesta básica, através de compra de gás, isso ou aquilo. Nesse momento de pandemia, você pode ser o quê? Você pode ser a mão de Deus, estendendo a mão para alcançar uma pessoa faminta. Então eu creio que nesse ano de 2020, quando nós olhamos para trás, o sentimento que deve pairar no nosso coração é o sentimento de gratidão. Olhe para trás e diga, Deus, muito obrigado. Tem muita gente que está só reclamando, pedindo para que o ano de 2020 termine logo. Meu querido, não vai terminar logo. Sinto muito a dizer isso para você. Os dias continuarão tendo o quê? 24 horas. As semanas continuarão tendo o quê? 7 dias. O mês de dezembro continuará tendo o quê? 31 dias, meu querido. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O que pode mudar é você olhar para trás e dizer, Senhor, muito obrigado. Gratidão. Gratidão. Gratidão por aquilo que Deus já fez na sua vida. Eu creio, meus amados irmãos, que um outro olhar que a gente precisa ter, ou que pode nos ajudar a nós termos uma vida melhor, de melhor qualidade, é olharmos, meus amados irmãos, para cima com louvor. Tem uma música da Cassiane, eu falei assim, rapaz, agora eu vou ter que usar o exemplo de uma música que eu não gostava muito, né? E eu tinha uma amiga que ela morava em frente. Onde que morava a Nalva, Priscila? Era embaixo, né? A Nalva morava embaixo. Ela e o Edinaldo, chamava de Lindinho.
já sabe como é que era o camarada, por ser apelidado de Lindinho. A gente apelidou ele de Lindinho porque o caboclo ele era derrubado. Mas um homem de Deus, olho verde. Eu falei, Deus, o Senhor estragou esse olho verde dessa carcaça, meu pai. O Senhor podia até dar desse olho verde. Imagine eu moreno de olho verde, como é que ia ficar muito mais bonito, né? Ia ficar muito mais bonito eu moreno de olho verde. Mas Deus presenteou o Lindinho com olho verde, né? E ela ouvia aquela música da Cassiane. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor e vem, e ela vai, né, imposta a voz e tal. Se você deseja olhar para a direção correta, viver bem, ter uma caminhada segura, está na hora de você olhar para cima, e olhar para cima com louvor. Por meio de Jesus Cristo, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, verso 5. Surgiu até uma música, Meu Louvor, não é? Antiga, falando a respeito desse texto. Quando você tem olhado para cima, qual tem sido o sentimento que tem pairado no seu coração? É o sentimento de louvor ou é o sentimento somente de pedir, 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 pedir? Nosso pastor, um tempo atrás, lançou esse desafio, ou citou um exemplo do Samuelzinho, né? Mais uma vez, a respeito do que ele tinha que passar a semana inteira agradecendo. Interessante que no meio da semana já começou a emperrar, agradecer. Já agradeci pela casa, pelo pai, pela mãe, né, por tudo, pelo periquito, papagaio, né, por isso, por aquilo. E já fez uma oração, ou já tentou fazer uma oração somente de louvor, uma oração somente de gratidão. O quanto você começa bem, e daqui a pouco, no meio da oração, você já, em vez de continuar louvando a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez, já insere no meio do pacote o quê? Já insere no pacote a petição. Se você deseja andar seguro, olhe para cima, mas olhe para cima com louvor. Deus, eu te agradeço por aquilo que Tu és. O Senhor tem sido o meu Deus, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha família. Por todos os cuidados, meus amados irmãos, que nós estamos tomando. Lá em casa está uma noia. Hoje a Priscila fez eu passar lá no Story, falei de novo, fez eu passar no supermercado, porque o álcool 70% estava R$3. Antes do ensaio, compra álcool, porque ela está passando álcool na casa toda. Tem chinelo que fica para fora, chinelo que fica para dentro. Aí você chega na porta da casa, tira um chinelo, pula um negócio que a Esther agora está engatinhando, né? Aí coloca o outro chinelo, aí você esquece, entra com o chinelo que está lá fora, aí fica aquela luta, ela vem com o negócio assim, passando álcool na casa inteira. Mediante toda essa paranoia, meu querido, com todo esse cuidado, nós não estamos isentos de contrairmos o corona. Mas o sentimento que Deus deseja que a gente tenha nesse momento tão difícil, tão ímpar que nós estamos vivendo, que realmente nós sejamos capazes de termos uma direção correta, que o nosso olhar seja o olhar para a direção o quê? Seja um olhar para a direção correta. Então olhe para cima, fazendo o quê? Louvando. Louvando. Mas interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para as Escrituras, eu creio que a grande preocupação de Jesus, no que diz, falando a respeito que os olhos são como faróis da nossa alma, da nossa vida, é que este é o momento de nós olharmos para dentro de nós e olharmos com arrependimento. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 3, verso 8, que vocês sejam capazes de produzirem frutos de arrependimento, de metanoia, de mudança de mente. Então olhe para dentro de você, nesse momento no qual nós estamos vivendo. Eu coloquei esse tópico aqui por conta da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não é um momento, meus amados irmãos, para nós não participarmos da ceia, mas é um momento de autorreflexão, de olharmos para dentro de nós.
Não ficarmos olhando somente para fora, para a vida do vizinho, para a vida do irmão, para a vida do esposo, para a vida da esposa, para a vida daquela pessoa que está dando trabalho para você no seu trabalho. Este é o momento de você olhar para dentro de você e produza o quê? E produza o fruto do arrependimento, o fruto da mudança o quê? Da mudança de mente. Nós ficamos entristecidos, meus amados irmãos, de lermos tantas coisas. Antigamente o crente tinha mais pudor para pecar. Dá para entender um negócio desse? Ele pecava escondido. Hoje ele peca e coloca na rede social. Perdeu a vergonha. Perdeu a vergonha. Eu creio que este é o momento, se você deseja andar em segurança, olhar para dentro de você, e deixar de olhar para a vida daquele que está ao seu lado, se preocupar com a sua vida, que cada um de nós daremos cabo da nossa própria vida. O julgamento não vai ser um julgamento familiar, vai ser um julgamento um a um. Dá até medo, né? Dá até medo. Eu tinha uma professora chamada Catarina no Ministério Infantil, Cordeirinho de Jesus era o nome da sala. E ela falava que quando a gente se encontrar diante de Deus, Deus ia passar um grande filme num grande telão. Não era nem grande telão, era uma televisão muito grande. Eu só fico pensando de situações, de coisas que eu já fiz debaixo do tempo que envergonharam Jesus. Se for assim, meus amados irmãos, eu não sei o que vai ser da gente. Para onde você tem olhado nesse momento de pandemia? Onde a gente tem deixado, a gente teve que se afastar, não é? São poucos aqueles que têm tido a oportunidade ou a coragem de vir cultuar, de celebrar aqui, mas isso não vem ao caso. Mas o que você tem feito nessa quarentena? Que você seja capaz, meu querido, de olhar para dentro, e olhar para dentro com arrependimento, que haja mudança de vida. Mas há um outro olhar, meus amados irmãos, que eu creio que é de suma importância para que a gente viva e ande com segurança. Olhe para frente com esperança. Pastor, o que vai ser 2020? Um dos grandes questionamentos, 2021, dos grandes questionamentos que eu tinha na minha caminhada, né, como pastor, aquelas pessoas que me conhecem, pastor, como é que vai ser o futuro? E uma das coisas que eu aprendi nessa quarentena é que eu não tenho todas as respostas. Aí eu falei para as pessoas, olha, para muitos, você precisa somente olhar para o futuro. Olhar para o futuro com esperança. Salmo 131, verso 3. Nós falamos isso há 2 quartas-feiras atrás, falando a respeito da esperança, na nossa celebração de meio de semana, nas nossas lives. Salmo 131, verso 3, assim: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para todo sempre. Eu aconselho você a olhar para frente, mas olhe com esperança. Que Deus, Ele continua sendo o mesmo. Com corona, com Covid, com vacina ou sem vacina, o nosso Deus continua sendo o mesmo. E o que deve acalentar o que deve acalmar o nosso coração, acalentar o nosso coração, é a esperança, que é a âncora da nossa alma, que é capaz, meus amados irmãos, de fazer com que a gente tenha um olhar para o futuro com uma perspectiva que Deus está o quê? Deus está com a gente. Que a nossa luta, ou que a sua luta diária, você não luta sozinho, você luta com Deus, você possui o quê? Você possui a sua comunidade de fé. E isso deve encher o quê? Isso deve encher o seu coração de esperança. Se você deseja viver, andar com segurança, olhe para frente. Olhe para frente com segurança. Jesus disse aos seus discípulos, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso, estará iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. O que vai mudar, meus amados irmãos, é a direção no qual nós estamos olhando.
O meu grande desejo nessa noite é que você seja capaz de pedir para que Deus realmente esteja abrindo os seus olhos, para que você continue enxergando, visualizando as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Na quarta-feira passada, eu apertei o botãozinho errado, a live não ficou gravada. Eu estou com um celular novo, aí na hora de apertar essa live não gravou. Mas eu preguei sobre o bom pastor. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nada melhor do que nós abrirmos o Salmo 23, um salmo por demais conhecido, e vermos grandes verdades de um Deus, que é um Deus presente, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que está com a gente em todos os momentos. Se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, o salmista diz: eu não vou temer a nada, porque o Senhor está comigo. Que você seja capaz de pedir para que Deus esteja abrindo os seus olhos espirituais, para que você consiga enxergar as grandezas de Deus nesse momento de pandemia. Vamos deixar de nos cuidar? De maneira alguma. A gente vai continuar se cuidando, como a gente tem se cuidado: álcool gel, máscara, não é? Tem que tomar cuidado, troca de roupa, quando chega tudo lava, né? Mudamos toda a nossa rotina. Que você seja capaz de olhar para a direção correta. Olhe para Jesus. Quantas e quantas vezes nós estamos olhando para uma situação que está nos tirando a paz, porque a gente só olha o quê? A gente só olha para baixo. A gente não tem a capacidade de olhar para cima, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de um culto que nós realizamos lá na casa da nossa irmã Hermínia, um dia antes dela falecer. E ela pediu, as meninas pediram para que a gente cantasse um cântico. Eu nem sabia qual o cântico. É um cântico que ela amava. Ela estava lá no quarto, quando ela ouviu, falando a respeito da graça de Deus, que sustenta, que acalenta a alma, que traz descanso. Ela levantou a sua mãozinha, mesmo naquele leito, findando a sua vida. Parece que as netas e as filhas já estavam percebendo, sentindo que a nossa irmã Hermínia já estava realizando o culto, nós estávamos cantando. Ela levantou a mãozinha dizendo que a graça do Senhor é maior que a vida. E muitas vezes nós estamos presos a essa vida miserável, consumista, onde a gente só está correndo atrás do ter e esquecendo que a grande proposta de Jesus é que nós sejamos. É que você seja, não que você tenha. O ter é uma consequência do ser. Há uma promessa: meus filhos, me busquem em primeiro lugar, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo isso acontece quando eu e você somos capazes de direcionarmos a nossa visão, o nosso olhar para a direção correta. Que a partir de hoje, que você volte o seu olhar para a direção correta, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.